Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Mais um dia aqui para a gente poder continuar no projeto da leitura bíblica por durante um ano. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, do capítulo 11 até o capítulo 14, ok? E antes da gente começar aqui propriamente pelas nossas leituras, vou fazer um breve comentário, já para você já ir se preparando para a leitura de hoje. Eu venho dizer que a leitura de hoje, ela é um pouco forte, porque a gente vai ver que muitas questões que assolam o dia de... que todo mundo tiver... Peço desculpa aí que eu tô com o computador aqui na frente, acabei soltando um vídeo aqui que eu tava vendo, um podcast. Mas, voltando ao assunto. A leitura daqui do dia de hoje, deixa eu só tirar esse teclado aqui para não me atrapalhar. Assim eu não vou dar play de novo no vídeo. Pronto, agora sim. A leitura de hoje, como eu estava falando, ela é um pouco forte. A gente vai falar aqui muito sobre a questão de violência. É uma coisa aí que infringe os nossos dias atuais, mas desde os nossos antepassados já era um mal aí que corrompia todos os humanos. Então a gente tem que pedir para Deus, primeiramente, muita sabedoria, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, esteja sobre a nossa leitura, sobre o nosso entendimento, para que a gente não possa entender da forma que a gente quer, mas a forma que Deus pretende agir com essa palavra em nossa vida. Então se prepara. Vou buscar aqui falar um pouco menos hoje, pois a própria passagem já vai ser muito clara para a gente. Não vai precisar nem de muita explicação. Então se prepara porque as leituras do dia de hoje estão um pouquinho fortes, mas a gente sabe que o mundo é injusto e a gente sabe que o mal é de muito tempo atrás. Então vamos nos preparar e vamos pegar a nossa Bíblia, né? Vamos parar aqui de enrolação. Vamos iniciar aqui em 2 Samuel capítulo 11. Na mudança do ano, quando os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou Joabe, seus guerreiros e todo Israel. Eles foram, massacraram os amonitas e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, olha para você ver onde que vai começar essa história ruim que eu comentei com você. Davi aqui trai a Deus. Numa tarde, levantando-se da cama, Davi foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, ele viu uma mulher tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou colher informações sobre essa mulher. Disseram-lhe, ela é Betsabeia, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou emissários para que a trouxessem. Betsabeia foi e Davi teve relações com ela. Para você ver, Davi teve relação com uma mulher que era casada, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para casa. Em consequência disso, Betsabeia concedeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe mandou Urias até Davi. Quando Urias chegou, Davi lhe perguntou como iam Joabe, o exército e a guerra. Depois disse a Urias, vá para casa e lave seus pés. Urias saiu do palácio e recebeu um presente da mesa do rei. Entretanto, Urias não foi para casa. Dormiu na porta do palácio com os guardas do seu senhor. Informaram então a Davi. Urias não foi para casa. Davi perguntou a Urias, você não chegou de viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca, Israel e Judá estão vivendo em tendas, e meu chefe Joabe e os guerreiros do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como posso ir para minha casa para comer e beber e dormir com minha mulher? Por sua própria vida, eu nunca faria uma coisa dessas. Então Davi disse a Urias, fique aqui ainda hoje, amanhã o deixarei partir. Urias ficou mais esse dia em Jerusalém. No dia seguinte, Davi convidou Urias para comer e beber em sua presença e o embriagou. Pela tarde, Urias saiu e foi deitar-se no mesmo lugar em que dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa.
Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e a mandou por meio de Urias. Na carta, ele mandava: coloque Urias no lugar mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o sozinho, para que seja ferido e morra. Joabe estava cercando a cidade e colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os guerreiros mais valentes. Os que estavam defendendo a cidade saíram para atacar Joabe, e do exército morreram alguns da guarda de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Joabe mandou a Davi um relatório sobre a guerra e ordenou ao mensageiro: quando você acabar de fazer o relatório para o rei, ele poderá ficar enfurecido em perguntar: por que se aproximaram da cidade para lutar? Vocês não sabiam que os arqueiros atiram do alto das muralhas? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobaal? Foi uma mulher que jogou do alto da muralha uma pedra de moinho, e Abimeleque morreu em Tebes. Por que se aproximaram da muralha? Então você dirá: morreu também o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu, apresentou-se a Davi e lhe relatou a mensagem de Joabe. Então Davi ficou enfurecido contra Joabe. Mas o mensageiro disse a Davi: é que o inimigo nos atacou de surpresa, saindo em campo aberto. Nós o fizemos recuar até a entrada da cidade. E então os arqueiros dispararam do alto das muralhas. Alguns guerreiros do rei caíram mortos, e morreu também o seu servo Urias, o heteu. Então Davi falou ao mensageiro: diga para Joabe não se preocupar com esse caso. A guerra é assim mesmo. Um dia cai um, outro dia cai outro. Que ele redobre o ataque contra a cidade e a destrua. Procure animá-lo. A mulher de Urias soube que seu marido tinha morrido e ficou de luto. Quando terminou o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu em seu palácio. Davi a tomou como esposa e ela deu à luz a um filho. Javé, porém, reprovou o que Davi tinha feito. Então, basicamente o que fala nesse capítulo 11, que, como eu comentei, é um capítulo bem forte. Davi estava ali no seu palácio, caminhando pelo seu palácio, e viu uma mulher de longe tomando banho, achou ela muito bonita, e perguntou para um dos seus homens quem era aquela mulher. E eles comentaram com Davi que era Betsabeia. Só que ela era uma mulher casada, e Davi mesmo assim pediu para que chamassem ela para encontrar com Davi. E Davi comete um erro gravíssimo. Ele trai o... como é que é o nome do esposo dela? Urias. Ele trai Urias e ele a engravida. Então Davi cometeu um erro aqui gravíssimo. Primeiro, ele traiu tudo aquilo que Deus planejou para a vida dele, pois a gente sabe que Davi era um homem enviado de Deus para que pudesse reinar ali sobre o Israel. Davi errou muito, pois Deus fez muitas coisas para poder abençoar Davi, livrou muitas vezes Davi da morte, tirou Davi lá do lugar muito simples que ele vivia, trouxe até ele o palácio, deu a ele o reinado, deu a ele muitas coisas, livrou ele da morte contra Saul. Saul por muitas vezes queria matá-lo. Davi enfrentou o gigante Golias e venceu. E tudo isso graças a Deus. Mas Davi traiu o Senhor. Então a gente viu aqui que Davi cometeu um erro gravíssimo. E a gente sabe que quando a gente comete erros, Deus é um Deus justo. E ele vai ser cobrado por esse ato que ele fez. Olha para você ver no capítulo 12. Javé mandou o profeta Natã falar com Davi. Natã se apresentou e disse a Davi: havia 2 homens numa cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico tinha muitos rebanhos de ovelhas e bois. O pobre tinha uma só ovelha, uma ovelhinha que ele havia comprado. O pobre a criava e ela foi crescendo com ele, com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo de sua vasilha e dormindo no seu colo. Era como filha para ele. Ora, chegou uma visita à casa do homem rico, e este não quis pegar nenhuma de suas ovelhas ou vacas para servir ao viajante que o visitava. Então ele pegou a ovelha do homem pobre e a preparou para sua visita. Aqui o homem está contando uma parábola para Davi, de basicamente mostrar, jogar na cara dele
aquilo que ele fez de errado. Só que ele não vai entender, olha para você ver. Davi ficou furioso contra esse homem e disse a Natã: pela vida de Javé, quem faz isso merece a morte, por não respeitar o que pertencia ao outro. Deverá pagar 4 vezes o valor da ovelha. Olha para você ver, ele aqui condena porque ele pegou algo que não pertencia a ele, pertencia a outra pessoa. E Davi fez a mesma coisa. Davi traiu a esposa, traiu Deus, pegou uma esposa de uma outra pessoa e traiu esse homem também. Então a gente percebe que Davi está sendo ignorante, não está cumprindo com aquilo que ele fala. Então Natã disse a Davi: pois esse homem é você mesmo. Assim diz Javé, Deus de Israel. Eu ungi, olha para você ver as bênçãos que Deus fez com Davi. Eu ungi você como rei de Israel e o salvei de Saul. Eu dei a você a casa do meu senhor, a casa do seu senhor. Eu coloquei em seus braços as mulheres do seu senhor. Eu dei a você a casa de Israel e de Judá. E se isso ainda não é o suficiente, eu darei a você qualquer outra coisa. Então por que você desprezou a Javé e fez que ele reprova? Você assassinou Urias, o heteu, para se casar com a mulher dele e matou Urias com a espada dos amonitas. Pois bem, a espada nunca mais se afastará de sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para se casar com ela. Assim diz Javé, eu farei com que a desgraça surja contra você de dentro de sua própria casa. Pegarei suas mulheres e as darei a outro diante de seus olhos, e ele dormirá com suas mulheres debaixo da luz deste sol. Você agiu às escondidas, mas eu farei tudo isso diante de todo Israel e em pleno dia. Olha para você ver. Davi cometeu erros às escondidas, para que ninguém percebesse, só que ele se esqueceu que Deus é o Deus que vê todas as coisas, e ele vai cobrar pelo erro que Davi fez. Davi disse a Natã, pequei contra Javé. Então Natã disse a Davi, Javé perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas, por ter ultrajado a Javé com seu comportamento, o filho que você teve morrerá. E Natã foi para casa. Então a gente vê que as consequências do pecado, a gente não pode achar aí que nós vamos pecar, que a gente vai ali aproveitar a nossa vida do jeito que a gente quer, pecando, fazendo coisas erradas, e nós não vamos ter consequências. Como eu já comentei aqui diversas e diversas vezes, nós temos um Deus justo. E Davi, por ter traído Deus principalmente, ele vai ter as consequências do pecado. Ele assassinou Urias e ele traiu a mulher dele, traiu a mulher de Urias. Na verdade, não, estou confundindo as palavras. Ele matou Urias e traiu Urias também, né? Ele ficou com a mulher de Urias. Então a gente vai percebendo aí que ele cometeu um erro gravíssimo. E a gente sabe que nós temos um Deus justo. E ele vai ser castigado por isso. Infelizmente, o filho que ele vai ter aqui junto com a Betsabeia vai ser morto. Infelizmente. Javé, mas olha para você ver o quão Deus é misericordioso. Javé atingiu o menino que a mulher de Urias dera a Davi e o menino ficou gravemente enfermo. Davi suplicou a Javé pelo menino, jejuou, ficou perto dele e passou a noite prostrado no chão. Os anciãos de sua casa tentaram erguê-lo, mas ele recusou e não quis comer nada com eles. 7 dias depois, o menino morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de lhe dar-lhe a notícia de que o menino tinha morrido, pois comentavam, quando o menino estava vivo, nós falamos com ele e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que o menino morreu? Ele pode cometer alguma loucura. Davi percebeu que os servos estavam cochichando entre si e compreendeu que o menino tinha morrido. Então perguntou, o menino morreu? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário de Javé e se prostrou. Em seguida voltou para casa, mandou que servissem a refeição e comeu. Os servos perguntaram, o que você está fazendo? Enquanto o menino estava vivo, você jejuou e chorou. Agora que ele morreu, você se levanta e se põe a comer? Davi respondeu, enquanto o menino vivia, eu jejuei e chorei, pensando que talvez Javé tivesse piedade de mim
e o menino ficasse curado. Mas agora ele morreu. Para que vou jejuar? Será que isso vai fazê-lo voltar? Eu é que vou para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Davi consolou sua mulher Betsabeia, entrou no aposento e dormiu com ela. Betsabeia deu à luz um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão. Javé amou Salomão e manifestou isso através do profeta Natã. Este, por ordem de Javé, deu a Salomão o nome de querido de Javé. Olha para você ver que a misericórdia de Deus para com Davi, mesmo Davi estando num pecado gravíssimo. Eu até destaquei aqui a explicação que a Bíblia traz para a gente sobre essa passagem, que fala o seguinte: a morte do filho de Davi foi uma condenação do seu pecado. Então, Deus condenou Davi ali através da morte do seu filho. O nascimento de Salomão, desde já chamado querido de Javé, é sinal de que Deus não abandonou Davi. Então Davi se arrependeu do seu pecado, nos mostra aí que, independente daquilo que nós cometemos, nós não podemos aceitar o pecado de forma alguma. Mas, se caímos no pecado, temos que nos prostrar diante de Deus o mais rápido possível e pedir para Ele perdão. E a gente tem um Deus misericordioso. Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então ele tem misericórdia aqui com Davi e dá para Davi um outro filho, uma nova chance de Davi recomeçar, e dá para ele Salomão. Então essa passagem, esses 2 capítulos aqui que a gente leu, ainda falta um pouquinho do capítulo 12, mas nos mostra aí que o arrependimento verdadeiro, de coração aberto, rasgando ali de fato o nosso coração para Deus, pedindo a Ele misericórdia para Ele nos ajudar a nos afastar do pecado, nos mostra que Deus é um Deus misericordioso e que Ele nos ama muito. Mas devemos sempre, em toda e qualquer circunstância, temer o pecado e afastar dele o máximo possível. E sempre olhar para Deus, pois é em Deus que nós vamos encontrar o verdadeiro amor. Vamos continuar aqui no capítulo 12 ainda. Versículo 26, tá? Joabe atacou Rabá dos Amonitas e se apoderou da cidade real. Em seguida enviou mensageiros até Davi para informá-lo. Ataquei Rabá e também me apoderei da cidade das águas. Agora reúna o resto do povo, cerque a cidade e se apodere dela. Do contrário, eu mesmo farei, e ela receberá o meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, foi para Rabá, atacou-a e se apoderou dela. Tirou da cabeça do deus Melcom a coroa, que pesava cerca de 35 quilos. Nela havia uma pedra preciosa, que foi colocada na coroa de Davi. E Davi levou-a da cidade um despojo muito grande. Tirou também da população da cidade e a colocou para trabalhar com serra, picaretas e machados de ferro, e na fabricação de tijolos. E fez a mesma coisa com todas as outras cidades amonitas. Depois Davi e todo o povo voltaram para Jerusalém. Capítulo 13. Depois disso, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã. Olha para você ver, essa passagem também é bem pesada, cara. Vamos lá, capítulo 13. Depois disso, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã bonita chamada Tamar. Amnon, filho de Davi, ficou apaixonado por ela. Amnon chegou a ponto de ficar doente por causa de sua irmã Tamar, pois ela era virgem e ele viu que era impossível de fazer alguma coisa com ela. Olha para você ver, o cara estava tão no pecado ali que ele chega a ficar doentio pelo amor que ele tinha com a irmã. Amnon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi. Ele disse a Amon, filho do rei: por que você, a cada manhã, está assim deprimido? Por que você não me diz o que está acontecendo? Amnon respondeu: é porque estou apaixonado por Tamar, a irmã do meu irmão Absalom. Jonadab sugeriu: fique na cama como se estivesse doente. Olha para você ver aqui, ele dando um conselho aqui para ele cair de fato no pecado. Quando seu pai vier para visitar você, diga a ele: deixe que minha irmã Tamar venha me servir a comida. Ela fará a comida à minha vista
para que eu veja, e ela própria me servirá. Então Aminon foi deitar-se fingindo que estava doente. O rei foi vê-lo e Aminon lhe disse: Deixe que minha irmã Tamar venha preparar na minha frente 2 pastéis e que ela mesma me sirva. Então Davi mandou buscar Tamar na casa dela, dizendo: Venha à casa de seu irmão Aminon, para lhe preparar a comida. Tamar foi e encontrou o irmão deitado. Ela pegou farinha, amassou, preparou os pastéis na frente dele e os levou para cozinhar. Aminon disse: Mande sair daqui toda essa gente. E todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: Traga você mesma a comida aqui no quarto para eu comer. Tamar pegou os pastéis que tinha feito e levou para seu irmão no quarto. Quando ela apresentou a comida, ele agarrou-a e disse: Durma comigo, minha irmã. Ela retrucou: Não, meu irmão. Não me violente, pois isso não é coisa que se faz em Israel. Não cometa essa infâmia. Aonde eu iria esconder a minha vergonha? E você seria um infame em Israel. Fale com o rei, e ele não recusará que eu me case com você. Aminon, porém, não deu atenção ao que ela falava. Olha para você ver. Dominou-a com violência e teve relações com ela. Depois Aminon ficou furioso. A aversão que teve para com Tamar foi maior do que a paixão com que tinha amado. Ele disse: Levante-se e vá embora. Ela respondeu: Não, você me mandar embora será um mal bem pior do que o outro que você já fez comigo. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamou o criado que o servia e disse: Leve essa moça embora daqui e tranque a porta. Tamar vestiu uma túnica de mangas longas, porque era assim que se vestiam as filhas solteiras do rei. O criado fez com que ela saísse e trancou a porta. Tamar colocou terra na cabeça, rasgou a túnica de mangas longas e colocou as mãos na cabeça e saiu gritando. Seu irmão Absalão disse para ela: Seu irmão Aminon esteve com você? Agora não diga nada. Ele é seu irmão. Esqueça o que aconteceu. E Tamar, desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. O rei Davi soube do que tinha acontecido e ficou muito irritado, mas não quis castigar seu filho Aminon, porque era o primogênito e ele o amava muito. Por causa da violência que Aminon cometeu com sua irmã Tamar, Absalão rompeu com ele e passou a odiá-lo. 2 anos depois, Absalão estava fazendo a tosquia das ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim. Então ele convidou todos os filhos do rei. Ele foi até o rei e disse: O seu servo está fazendo a tosquia. Que o rei e seus ministros se dignem aceitar o convite. O rei respondeu: Não, meu filho. Se nós todos formos lá, será muito pesado para você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e o abençoou. Absalão então disse: Ao menos deixe que vá o meu irmão Aminon. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu. E o rei deixou que fossem com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão ordenou a seus servos: Fiquem de olho. Quando Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu lhes disser para feri-lo, vocês o matem. Não tenha medo, porque sou eu que estou mandando. Tenham coragem e sejam valentes. Os servos de Absalão fizeram conforme ele havia mandado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou no seu asno e fugiram. Eles ainda estavam a caminho quando chegou até o rei este boato: Absalão matou todos os filhos do rei e não sobrou nenhum deles. O rei levantou-se, rasgou suas roupas e prostrou por terra. E todos os ministros aí presentes também rasgaram suas roupas. Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi, interveio: Não pense o meu senhor que morreram todos os moços, todos os filhos do rei, porque de fato só Aminon morreu.
Absalão tinha prometido fazer isso desde o dia que Amnon violentou Tamar, a irmã dele. Portanto, que o rei não fique preocupado pensando que todos os filhos do rei morreram. Foi só Amnon que morreu e Absalão fugiu. O jovem que estava de guarda levantou os olhos e viu uma tropa numerosa que avançava pelo caminho de Baurim. O jovem foi contar ao rei: Vi gente no caminho de Baurim, na ladeira da montanha. Então Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei que estão chegando. Foi mesmo como o seu servo contou. Logo que terminou de falar, chegaram os filhos do rei e começaram a gritar e a chorar. Também o rei e todos os ministros começaram a chorar inconsolavelmente. Absalão se escondeu no território de Tomai, filho de Amiúde, rei Gessur, e aí ficou durante 3 anos. O rei ficou de luto por seu filho durante todo esse tempo. Depois disso, o rei se consolou da morte de Amnon e parou de perseguir Absalão. Olha para você ver, cara, onde que o pecado nos leva. Absalão aqui, Amnon cometeu um erro gravíssimo de primeiro desejar ali uma irmã que era do seu mesmo sangue, pegou ela à força violentamente, teve relações com ela e depois disso ele ainda foi assassinado. Eu não tenho muito o que dizer, a gente tem que repreender sempre todos esses tipos de atitudes aqui. É algo terrível que infelizmente está no nosso meio aí desde os nossos antepassados. Mas mesmo assim, nós devemos ser totalmente contra essas questões, porque ninguém merece, cara. Quando eu disse pra você que essa passagem seria bem forte, eu não conhecia essa passagem. Eu também fiquei assim, caraca, bicho, que coisa, velho, desculpa a palavra, mas que desgraça que aconteceu aqui. O povo tava afundado no pecado e o pecado estava levando todas as pessoas à morte. Então, cara, se arrepender de fato pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, porque Deus está voltando. Essa é a verdade. Vamos continuar aqui agora com o capítulo 14. Joabe, filho da Sárvia, percebeu que o rei estava contra Absalão. Então Joabe mandou buscar em Técoa uma mulher esperta e lhe disse: Faça o seguinte: finja que está de luto, coloque roupa de luto e não se perfume como se fosse uma mulher que há muito tempo está de luto por um morto. Vá à casa do rei e diga o seguinte. E Joabe falou tudo o que ela devia dizer. A mulher de Técoa apresentou-se ao rei, caiu com o rosto por terra e disse: Salve-me, rei. O rei perguntou: O que você tem? A mulher respondeu: Ai de mim, sou viúva, meu marido morreu e me deixou com 2 filhos. Eles brigaram no campo e não havia ninguém para os apartar. Um feriu o outro e o matou. Então todo o clã se colocou contra mim e disse: Entrega-nos a fratricida, para que o matemos, como preço da vida do irmão que ele matou. E assim acabaremos com o herdeiro. Desse modo, eles vão apagar a brasa que me resta e não deixarão que meu marido tenha nem meu nome, nem descendência sobre essa terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, que eu me encargo do seu problema. A mulher de Técoa disse ao rei: Senhor meu rei, que a responsabilidade caia sobre mim e minha família. O rei e o seu trono estão inocentes. O rei respondeu: Se alguém ameaçar você, traga-o até mim, e ele nunca mais a molestará. A mulher disse: Ó rei, lembre-se de Javé, seu Deus, a fim de que o vingador do sangue não aumente a desgraça, acabando com meu filho. Então o rei disse: Pela vida de Javé, nem mesmo um fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá no chão. A mulher acrescentou: Posso dizer mais uma coisa ao senhor meu rei? O rei respondeu: Fale. Então a mulher disse: Por que o senhor pensa assim contra o povo de Deus?
Pronunciando essa sentença, o rei se condenou a si próprio, porque o rei não deixa voltar aquele que havia exilado. Nós devemos morrer, e como a água derramada no chão não pode ser mais recolhida, Deus também não dará a vida a um cadáver, que o rei faça voltar o exilado para que ele não continue longe. Se eu vim contar isso ao meu senhor, ao rei meu senhor, foi porque alguns se amedrontaram, e sua serva pensou, vou falar com o rei, e quem sabe ele atenda o pedido de sua serva. Porque o rei atenderá sua serva e a livrará das mãos daqueles que me tentam tirar, a mim e a meu filho, a herança de Deus. Sua serva pensou, a palavra do Senhor, meu rei, vai me trazer alívio, porque o rei é como o enviado de Deus, que sabe distinguir o bem e o mal. Que Javé, seu Deus, esteja com o Senhor. Então o rei disse à mulher, não me esconda nada do que vou perguntar a você. A mulher respondeu, fale, senhor meu rei. O rei perguntou, a mão de Joabe não está atrás de tudo isso que você veio me contar? A mulher então respondeu, pela sua vida, senhor meu rei, a sua pergunta acertou o alvo. Foi o seu servo Joabe que me mandou e colocou na minha boca todas as palavras que eu lhe disse. Ele imaginou isso para não apresentar o assunto diretamente, mas o meu senhor tem a sabedoria de um enviado de Deus e sabe tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe, pois bem, eu já dei a minha palavra. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe caiu com o rosto por terra, prostou-se, abençoou o rei e disse, hoje o seu servo sabe que o Senhor está bem disposto comigo, pois atendeu o meu pedido. Depois Joabe partiu, foi a Gerso e a trouxe Absalão de volta para Jerusalém. O rei, porém, ordenou que ele vá para casa, porque eu não quero recebê-lo. E Absalão se retirou para sua casa e não foi recebido pelo rei. Em todo Israel não havia um homem que fosse elogiado por sua beleza como Absalão. Da ponta dos pés ao alto da cabeça, ele era sem defeito. Ele costumava cortar o cabelo no fim de cada ano, porque pesava muito. Quando ele o cortava, o cabelo pesava mais de 2 quilos, conforme o peso padrão do rei. Absalão tinha 3 filhos, e uma filha chamada Tamar era uma linda mulher. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então, Absalão mandou chamar Joabe para que servisse de intermediário entre ele e o rei, mas Joabe não aceitou. Chamou-o pela segunda vez e Joabe recusou de novo. Absalão disse então a seus servos, vejam, o campo de Joabe é vizinho do meu e tem uma plantação de cevada. Ponham fogo na plantação. Os servos de Absalão foram e incendiaram a plantação. Joabe procurou Absalão na sua casa e lhe perguntou, por que seus servos puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu, mandei chamar você para servir de intermediário e levar ao rei esta mensagem. Pena que voltei de Gerso. Lá eu estava melhor. Agora quero ser recebido pelo rei. Se sou culpado, que ele me condene à morte. Joabe se apresentou ao rei e lhe relatou a mensagem. Então o rei chamou Absalão. Este se apresentou e se prostou com o rosto por terra, e o rei beijou Absalão. Apenas eu destaquei aqui a explicação sobre essa passagem, que ela é um pouco difícil de entender, então para não falar nenhuma bobagem, aquilo que eu de fato ainda não compreendi a fundo, como eu expliquei para vocês, vou até explicar de novo antes de falar sobre essa passagem. Alguns livros aqui da Bíblia, algumas passagens, é a primeira vez que eu estou tendo contato. Então, óbvio que eu sempre busquei sempre ler a Bíblia, mas alguns livros aqui para mim é 100% novidade. E essa parte aqui do livro de Samuel, eu confesso que eu nunca tinha lido, foi a primeira vez que eu li. Óbvio, né, que antes de vir aqui gravar um vídeo eu sempre dou uma lida antes para entender o contexto das passagens. Só que essa passagem do capítulo 14 eu fiquei com dúvida. Então, para não falar algo que eu não entendi, eu vou ler aqui a explicação que a Bíblia traz sobre essa passagem. Beleza? Absalão é o terceiro filho de Davi e, como nada se diz de Quileabe, é o pretendente mais direto ao trono.
Absalão, porém, está afastado de Davi. O estratagema de Joabe visa fazer com que Davi se reconcilie com Absalão. O que acontece em duas etapas. Primeiro, Davi aceita o retorno do filho, mas não quer recebê-lo. Mais tarde, Davi acolhe Absalão. A história da mulher de Técoa é confusa, mas uma coisa é clara. Davi se compromete com juramento a não aplicar a seu filho a pena do vingador do sangue. Então aqui a gente finaliza com a leitura de hoje. Confesso que foi uma leitura para mim que me deixou assim um pouco surpreso. Não, é uma leitura bem diferente aqui do qual a gente estava acostumado. A gente seguiu aqui com 2 capítulos, o capítulo 11 e o 13, que é onde mostra ali a Davi traindo Deus e depois Amnon tendo relações sexuais à força com a sua irmã. Então confesso que me pegou bastante de surpresa, eu não conhecia essas passagens aqui antes de ler elas hoje. Então, cara, eu fiquei assim bastante surpreso, mas a gente sabe aí das maldades que existem no mundo. Então basta a gente também tomar consciência de que nós não somos santos. Eu que estou lendo a Bíblia aqui, eu erro pra caramba, tem muitos defeitos. E eu tenho a consciência também de que devo buscar sempre me arrepender dos pecados que eu cometo, pois eu quero ser salvo por Jesus. Eu quero fazer minha morada eterna junto com o Pai. Mas eu preciso sempre combater o pecado e, obviamente, além de combater o pecado, o principal é sempre olhar para Deus. É sempre virar os olhos para Deus e amar Ele sobre todas as coisas. Pois não adianta de nada a gente querer fugir do pecado a todo e qualquer custo, mas se a gente está esquecendo o principal, que é amar a Deus. Quando nós amamos a Deus verdadeiramente, o pecado não se torna nada em nossa vida. A gente vai virar de costas de fato para o pecado. Então nós devemos buscar sempre amar a Deus. E é sempre isso que eu tenho buscado em minha vida. Espero que você busque isso também, pois Deus tem muitas coisas boas para você, muitas bênçãos, e Ele quer te salvar. Basta você amar Ele verdadeiramente. Amém? Amanhã a gente está aqui de volta. As passagens de hoje me deixou um pouquinho assim cabreiro, mas vamos lá, vamos continuar firme. Amanhã nós estamos aqui de volta, ok? Deus abençoe você, leia a Bíblia e se arrependa, tá? O reino de Deus está próximo.